Olá, eu me chamo Camila. E eu me chamo Calvin. Nós vamos apresentar o algoritmo de ordenação heap-sort. O algoritmo heap-sort resolve problemas de ordenação de uma maneira bem eficiente, com a complexidade O n log n. Ao contrário do merge sort, ele não precisa de um vetor auxiliar no processo de ordenação. O heap-sort utiliza uma estrutura de dados chamada heap e possui duas versões, o max-heap e o min-heap. Nesta apresentação, iremos trabalhar com o max-heap. O max-heap é um vetor v de tamanho m, tal que o elemento que estiver na posição i sobre 2 em v deverá ter valor maior ou igual ao elemento que estiver na posição i, isto para i valendo de 2 a m. Para o min-heap, troca-se a desigualdade maior ou igual pela de menor ou igual. No max-heap, o elemento v1 é o com maior valor, enquanto para o min-heap ele será o com menor. Se considerarmos uma estrutura de árvore, o índice i igual a 1 irá corresponder à raiz. E para i sobre 2, ele será o pai de i. O filho esquerdo de um índice i é 2i, enquanto o direito é 2i mais 1, como será exemplificado no próximo slide. Neste exemplo, temos então a raiz com a posição 1 sendo representada por i sobre 2. E temos, então, também i com valor igual a 2 e seus filhos, 2i, 2i mais 1, respectivamente com 4 e 5 como índices, e os valores 1 e 2, que são menores do que o 5. Por fim, temos a árvore então representada no vetor de valores, com a sequência 8, 5, 6, 1, 2, 3, 4. O heap-sort possui as seguintes restrições. Por ser a raiz, a posição 1 não possui pai. A posição P só tem filho esquerdo se 2P for menor ou igual a M. E a posição P só tem filho direito se 2P mais 1 for menor ou igual a M. Para o algoritmo de inserção no heap-sort, considerando um max-heap, temos o seguinte. O vetor com m posições passará a ter m mais 1 posições. De início, i receberá a posição m mais 1 e executará o laço enquanto o valor na posição i for superior ao valor na posição i sobre 2, ocorrendo assim o processo de troca. Esse laço irá executar enquanto a condição anterior for mantida ou enquanto i for maior do que 1. Por exemplo, 99 é inserido na posição. Neste exemplo, temos a inserção do elemento 99 em um max-heap. Ele será inserido na posição i igual a m mais 1. E o valor i sobre 2 será 92. Temos aqui então que vi será maior do que vi sobre 2, permitindo assim a troca. O próximo passo é então verificar o novo i sobre 2 em relação à nova posição de 99. 99 encontra-se agora na posição 7. E o valor que se encontra em i sobre 2 é 96. Portanto, encontramos novamente que vi possui um valor superior ao valor de vi sobre 2, permitindo uma nova troca. Agora temos então que 99 se encontra na posição 3 e seu i sobre 2 se encontrará na posição 1, que é a atual raiz da árvore. Como 99 é maior do que 98, chegamos que há uma nova mudança no vetor, obtendo assim 99 como uma nova raiz para o max-heap
substituindo 98, que era a antiga, obtendo 99 na posição 1. O algoritmo do heap-sort usa uma função auxiliar chamada de sacode-heap. Essa função transforma um vetor quasi-max-heap em um max-heap. Um vetor é dito um quasi-max-heap se, para cada uma das posições i sobre 2, o valor for maior ou igual à posição i, isso valendo para i igual a 4 até n. Para transformar esse vetor em um max-heap, é preciso ajustar o vetor até que a primeira posição do vetor vá para a posição correta. Aqui na direita tem o algoritmo do sacode-heap. Ele inicia com o valor de i igual a 2 e executa as iterações enquanto i for menor ou igual a n, que é o tamanho do vetor. Nesse primeiro condicional, ele verifica para a posição i sobre 2 qual que é o filho de maior valor, o filho da esquerda, que é a posição i, ou o filho da direita, que é o i mais 1. Caso seja o filho da direita, então aqui é incrementado o valor de i para corresponder ao valor do filho ao valor da posição do filho da direita. Caso o valor de i sobre 2, que é o pai, seja maior ou igual ao valor de i, que é o filho de maior valor, a execução do algoritmo é interrompida, porque o vetor já é um max-heap. Aqui, caso o algoritmo não seja interrompido, é efetuada a troca entre as posições i sobre 2, que é o pai, e a posição i, que é o filho de maior valor. Em seguida, o algoritmo continua da posição i vezes 2. Aqui, o algoritmo heap-sort ele é composto por duas fases e usa as duas funções vistas anteriormente, o insere em heap e o sacode-heap. Na primeira fase, o algoritmo transforma o vetor em um max-heap. Para isso, para cada uma das posições do vetor, ele usa a função insere heap para transformar o vetor no max-heap. Em seguida, na segunda fase, é utilizada a estrutura max-heap para rearranjar o vetor em ordem crescente. Aqui, nessa fase, partindo da posição final, para cada uma das posições é executada a função sacode-heap. O algoritmo heap-sort é um algoritmo bem eficiente, de complexidade n log n. Aqui algumas considerações sobre a segunda fase. Aqui na segunda fase, algumas considerações considerando um exemplo de iteração. Sabe-se que o vetor que vai de v1 até n é uma perturbação do vetor original, no sentido de que as posições estão em ordens diferentes. Sabe-se que o vetor de 1 até n, em que m é o valor que controla a iteração, é um max-heap, no caso aqui as posições azuis desse vetor exemplo. Sabe-se que para as posições i, que são menores que m, e para as posições j, que são maiores que m, essa primeira parte do vetor vai ter os elementos sempre menores que a segunda parte do vetor. E, por fim, sabe-se que essa segunda parte do vetor vai estar em ordem crescente. Na última iteração, em que m vale 1, sabe-se que o vetor inteiro está em ordem crescente.